Já, tá iniciando a gravação aqui. Pronto, tá iniciando a gravação. Olá, minha gente. Hoje eu trouxe aqui a Alisson Carvalho. Não sei como ela me achou no canal do YouTube. E aí, desde então, eu tenho ajudado ela em alguns aspectos. Ô, Alisson, conta um pouco sobre você, o lugar que você nasceu, lugares por onde passou. E qual que é a sua experiência, essencialmente, em estudar teologia fora do Brasil? Seria basicamente isso aí. Pode falar um pouquinho sobre você? Olá, olá Adolfo, olá os amigos de Adolfo, toda a turminha boa que acompanha ele. Sim, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, tudo muito simples, nada de muito glamuroso. Eu venho do Brasil, né, de Salvador, Bahia, mas eu deixei o Brasil já tem mais de 20 anos, morei nos Estados Unidos durante 10 anos. Minha formação inicial, eu sou musicista mesmo, eu estudei na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Música da UFBA, e fiz os cursos de licenciatura, graduação em educação musical e também depois eu fiz guitarra clássica. Aí quando eu estava iniciando um curso de mestrado na área de educação musical, que eu gosto muito das duas coisas, né? Educação e o instrumento. Nessa fase, aí surgiu a situação de que eu resolvi morar nos Estados Unidos. E aí chegou lá, eu não me interessei por continuar meus estudos de música por lá, eu fiquei trabalhando, dando minhas aulas particulares, e foi muito interessante. Passei 10 anos, bons 10 anos da minha vida lá, amei, um ambiente muito agradável na área de música, e a música brasileira é extremamente respeitada nos Estados Unidos. Consegui assim, o respeito da comunidade lá, de violonistas clássicos e também de educadores. No pouco que eu fiz, eu me dei muito bem. Mas, depois que eu me casei com meu marido francês, eu resolvi vir para cá, para a França, por causa da família, né? Eu tive muitos filhos e tal, eu não sei se eu tive trigêmeos, então aquela coisa de uma experiência muito estranha, diferente, inesperada. Então, ganhei 4 filhos, praticamente tudo de uma vez, dentro de um período de 2 anos. Então, muita coisa mudou e achamos melhor vir para a França, até porque em 2008 teve aquela crise econômica e vários amigos meus nossos, né, do meu marido e eu, estavam perdendo emprego e tal. Graças a Deus meu marido não perdeu emprego, mas chegou assim, ficou apertado mesmo, então nós achamos melhor vir para a França, que é o país do meu marido, onde a gente teria mais estabilidade, né? E também ele conseguiria trabalho no momento que eu não podia estar trabalhando, para cuidar da criançada toda. Então, chegando aqui na França, já tem 10 anos que eu estou aqui. É isso mesmo, 2011, praticamente, sim. Não tem 10 anos ainda não. E aí eu fui morar em Paris, na região parisiense, mas nada de estudos, parei música, parei tudo, com a ideia de continuar meu business em música aqui na França, mas montar estúdio e tudo, e gravar coisas, singles, coisas assim para fazer dinheiro com isso, né, com música mecânica. Mas interrompi o processo todo. Até que depois, tem 3 anos, que nós decidimos sair da zona, né, das cidades grandes. Então, eu que sempre fui uma pessoa de metrópole, eu gosto muito de cidade grande, né, de repente mudou minha mentalidade e eu decidi vir para cá, para mais ou menos, deixa eu ver, estamos perto na fronteira de Genebra, né, que é perto da Suíça, numa cidadezinha chamada Collonges, nas montanhas. E estamos amando isso aqui. Então, né, porque viemos para cá, foi por causa da educação das crianças, que a gente queria dar uma educação cristã adventista, porque agora nós somos adventistas. E aqui tem a única escola na França que realmente funciona ainda, que tem um bom nível, escola adventista para criança, é aqui. E a única escola, a faculdade de teologia, na verdade, da região, né? Então,
quando resolvemos vir por causa da educação das crianças, e aí aflorou minha paixão por teologia, que eu sempre tive, desde que eu era adolescente. Eu considerava, quando eu tinha 15 anos, eu considerava estudar teologia. No Brasil, pensei em fazer Seminário Teológico Batista do Norte. Mas depois os planos mudaram e eu fiz música. Só que aí essa paixão aflorou de novo e surgiu a oportunidade de estudar aqui. Depois de muitos anos. Nem pensei que eu poderia conseguir, né? Mas aí vindo aqui conversar vim no campus adventista do Saleb, que chama, né? É um complexo bem interessante, tem uma bela estrutura, é lindo isso aqui, é um paraíso para se morar e estudar. Tudo é muito caro, mas compensa a qualidade de vida. Então, conversei com o reitor daqui, que era um conhecido da nossa família, e ele me disse que eu poderia vir estudar aqui, mesmo com dificuldade de língua e tudo. Eu falei, será que eu posso? Eu não falo francês bem, porque eu nunca realmente me importei em falar bem o francês, mas um francês acadêmico, né? Eu fiquei preocupada. Tem condição de eu fazer ou não? Aí ele disse, não, o reitor, que aqui fala o doyen, né? Ele disse, não, você pode, tem vários alunos nessa condição que vêm de fora, de Portugal, de Moçambique, de vários países, até de fala português. E aí eu disse, tá bom, encarei e estou aqui, 3º ano. Ai, o 3º ano. Eu acho muito interessante. Minha área é o grego, né? Quando é que você achou meu canal, essencialmente? Em que momento da sua vida, basicamente, você achou meu canal? Porque simplesmente você comentou no meu canal um dia, falou que era da França, e eu pedi o seu número para a gente trocar uma ideia, né? E aí, em que momento foi isso? Assim, falou, eu vou procurar sobre esse assunto, sobre grego ou crítica textual, né? Sim, sim. Eu comecei exatamente procurando canais de informação, canais de língua brasileira, de estudo do grego bíblico. E aí foi aí que eu cruzei com o seu canal e arrisquei mandar. Estava num momento de desespero, precisando, estava com dificuldade. Por quê? Aprender grego em francês É outro esquema. é bastante difícil. Ainda mais, agora meu nível melhorou. Eu fui obrigada a desenvolver bastante. O meu francês agora, depois de 3 anos, melhorou bastante. Mas no começo foi muito difícil. Então, para você fazer traduções em francês, aí eu sofri muito, penei muito. E aí te encontrei, você me deu uma força legal. E foi muito interessante. E graças a Deus estamos indo com esse contato. E eu agradeço a você. Já consegui trazer você para fazer uma live aqui, né? Então, assim, você já experimentado o grego, as áreas de e de hebraico, né? Que são as áreas que mais me chamam a atenção, né? E qual que foi? Você comenta um pouquinho depois sobre sua experiência no hebraico. E qual que foi a sua experiência? Qual foi a matéria que mais te chamou a atenção dentro da teologia até agora? Dentro da teologia. Olha, eu gosto de teologia. Também gosto de línguas antigas, claro, porque é essencial para a gente entender as escrituras. Quando a gente estuda línguas, realmente muda completamente a abordagem que a gente faz. A Bíblia parece ganhar vida e a gente entra numa dimensão diferente, muito mais profunda. E eu conversando com minha professora de hebraico de agora, ela disse, quando a gente conhece um pouco mais da língua, a gente se liberta, né, das traduções, dos problemas de tradução, porque a gente sabe que cada tradução, na verdade, é uma interpretação. Então, se você vai direto no texto não traduzido e consegue reconhecer e montar sua própria tradução, você ganha asas, né? Ganha liberdade. É bem assim. Então, eu amo a parte das línguas, muito, mas eu gosto também do teor doutrinário. E nesse ponto eu ainda estou aguardando, porque eu estou fazendo a licenciatura,
eu estou achando ainda um pouco superficial. Eu queria cair dentro mesmo da questão doutrinária. E eu estou esperando para ver se no mestrado isso aí vai esquentar mais. Mas me interessa mais. Por exemplo, eu fiz Dogmatic, né, que é o que eles chamam aqui, que seriam as disciplinas para se estudar a doutrina, e achei assim ainda superficial, né? Mas me interessa muito saber o que é que a gente crê, por que crê, onde é que está baseado, qual é a nossa diferença de outras visões cristãs e mesmo de outras religiões. Isso me interessa demais, me encanta. Então você gosta muito da parte histórica também, né? Na Sim. verdade, todo teólogo é quase que um historiador antigo, né? Não tem como, a gente lida com um texto antigo, com explicação. É interessante que na França você tem acesso a algumas obras que são fascinantes. Você tem o interlinear do Novo Testamento de Maurice Acarrés, né? É um interlinear que eu tenho muito interesse em adquirir. Ele, na verdade, publicou esse dicionário aqui, eu acho que você conhece ele, né? O dicionário de Maurice Acarrés do Novo Testamento. E se quiser, eu posso mostrar. Você quer que eu mostre alguma coisa? Mas eu tenho que ir no outro quarto. Se quiser, eu vou lhe dizer o que é que a gente usa aqui. Manda lá. Posso ir? Posso ir? Vou lhe mostrar em termos de dicionário. Tá? O que é isso aí que você está na mão? Munição? Isso aqui é a Natelabei. É um dos melhores dicionários em língua francesa. Não sei se você tem ele. Olha, vou lhe dizer o quê? O que é isso aí? É do quê? É o grego, né? Vou lhe mostrar. Grego, francês. O que a gente usa mais aqui, que a Bíblia grega que nós usamos. Vou mostrar aqui o Novo Testamento. Olha aí. Esse é o Frederic Dunker. Walter Bauer. Frederic Dunker. Ele é o famoso BDG, isso. É Frederick William Dunker, chamado... como é que chama aqui, meu Deus? Cadê? BDAG, é o apelido dele, clássico. Dá para me ouvir? Tá? Ele é o mais detalhado, mais completo. Isso aí, para o grego. E o hebraico eu já te mostrei também, que foi o dicionário Luiz Alonso Choquel, né? Lembra dele? Em espanhol. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ele em português aqui, Luiz Alonso Choquel. Ele é verde. No Brasil ele é verde. Ele eu achei na Amazon, eu não conseguia comprar ele em português. Esse aqui, os dois pesados em termos de dicionário. O que é mais interessante aqui são os interlineares de grego e de hebraico. Eu estou com a encadernação um pouquinho mais... cadê nós? Esse aqui, ele. Esse é o de hebraico. Deixa eu ver, você falou Aliança Bíblica Universal. Tá? Quem que é o autor do interlinear hebraico aí? Olha, o interlinear hebraico, ele tem embaixo, ele tem a versão Tob, que eles chamam, que é a versão católica, né? Ecumênica, e também essa outra versão aqui. Cadê? Eu não sei se é Luís II. Então, eles colocam duas versões. O que mais você perguntou? Quem que é o autor desse interlinear aí? Ou um dos autores? Os autores? Espera aí. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhadinha aqui. Jesus. Ele é assinado pela Aliança Bíblica Francesa. Não Está por trás disso. Não tenho rápido para... esquenta a cabeça, não. Oi? Não, esquenta a cabeça, não. Isso aí é... Só queria saber quem que é o autor. Porque do Novo Testamento interlinear que você tem é o do Maurice Acarrés. Está cortando um pouco, ó. Isso. O meu aqui eu acho que já para. Eu não tenho, não. Agora,
Cadê isso aqui? Os sinóticos, isso você deve ter também, né? Os 4 evangelhos sinóticos. Os 4 evangelhos do Bruce Matthews, eu tenho sim, do Kurt Aland, eu tenho aqui, ó. Do Kurt Aland, Kurt Aland. Isso, pronto. A gente usa muito isso aqui. Eu quase não uso. Aqui a Bíblia usada, aqui você já viu qual é a Bíblia da faculdade aqui que se usa aqui, a Bíblia de estudo é a Bíblia La Nouvelle Bible Seconde, né? Luís Posso mostrar II. aqui mais ou menos. É tipo a João Ferreira de Almeida, não? Não é não. Vou lhe dizer que não é. Essa Luís II, não. Ela é... Tem a Bíblia Luís II de 1900 e pouco, e essa aqui, essa nova, não tem nada a ver, na verdade, com Luís II, só herdou o nome, mas ela é de 2002, então, como é que diz? Ela é a Bíblia de estudo, então ela é baseada naqueles manuscritos considerados os melhores. Não, é igual os mais antigos, né? Isso. Sim. No caso, por exemplo, você tem Almeida João Ferreira de Almeida, e você tem a Almeida atualizada, ou você tem a Almeida Melhores Textos, que já são baseados no texto eclético, né? Alan e por aí vai, né? Não tem nada a ver com o texto recebido utilizado por Almeida em 1690, 1680. Pronto. Acho que o paralelo tá bom. É por aí. O que era mais? Eu tô a história das traduções em francês é bem interessante. Eu vou... Peraí. Conexão bem ruim. Deixa eu ir com você aqui. Opa. Sim, então. Porque aqui a conexão fica melhor. Ok. Então, bom, tem essa Bíblia aí, que, como eu te falei, eu comentei com você uma vez passada, não se toca muito nas outras versões. No final das contas, os alunos chegam aqui com suas Bíblias mesmo, mais antigas, suas traduções mais antigas, e acabam trabalhando com elas, não tem problema não. E é interessante, porque às vezes a gente encontra uns embates bem interessantes teológicos por causa das traduções. Quer um exemplo ou não? Pode mandar, o que você tiver de exemplo em francês aí, pode mandar. Um exemplo de uma pequena discussão que eu tive com um professor, teologicamente falando sobre a questão do pecado da mentira, e assim, conversa de bate-papo final de aula, o assunto encadeou essa conversa, e aí a gente conversando, e o professor era de um parecer que entramos na questão de que Moisés tinha um problema de mentira. Moisés não, perdão, Abraão. Né? Que esse problema, a gente lendo a sequência histórica da vida dele, você vê que foi um problema que irradiou dentro da família dele. Isaac, o filho dele, teve problema parecido. Jacó. A partir de José, 4ª geração, realmente, esse tipo de pecado foi tratado por Deus, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê um pecado durante 4 gerações se projetando na família. Conversa assim, e aí, quando eu mencionei o professor, que Abraão tinha esse problema de mentira, inclusive era a visão de um outro professor de uma outra classe, colega também, colocou e eu concordei com ele, então esse professor disse, não era bem mentira, era uma mentalidade da época. Eu disse, mentalidade da época, é bizarro isso. Aí nós entramos no assunto dizendo que Jesus, eu falei, mas Jesus nunca pecou, nunca mentiu. E aí ele diz, Peraí, eu vou te mostrar uma coisa. E aí foi que ele me mostrou o texto, que agora eu tenho que achar ele fácil. É o texto em que Jesus, quando ele está perto de entrar pela última vez em Jerusalém, antes da crucificação, na semana antes, quando ele vai, e antes de ele entrar para descer para a cidade, ou subir, no caso, né, como eles falam sempre, para Jerusalém é subindo, porque
considerada cidade santa. Ok, mas ele estava nas proximidades e aí ele é confrontado com com os irmãos dele, né, da parte de José, né, que dizem para ele assim, se você, em outras palavras, se você quer tanto que as pessoas te reconheçam, você quer tanto aparecer, em outras palavras, que você, né, por que você não vai logo para Jerusalém e se manifesta lá? E aí Jesus dizia para ele, eu não vou. Na versão novela Luís II, está escrito lá, eu não vou, né? E aí eu fiquei com aquilo, realmente, sim, porque na versão Luís II fala, eu não vou, Jesus, nessa versão ele fala, eu não vou, e um verso ou dois depois ele vai. Então ficou parecendo que ele mentiu ou enrolou ali os irmãos dele, né? Então foi essa conotação que o professor utilizou para dizer que, tá vendo isso aí? Não parece uma mentira, mas... Entendeu? Aí eu disse, não, isso realmente está parecendo uma mentira, mas eu não me lembro que era minha versão é assim. Então, quando eu olhei na minha velha bibliazinha de Ferreira, né? Eu vi que tinha a diferencinha lá no grego, quando eu fui olhar no texto grego utilizado pela nossa Bíblia, lá tinha uma palavra a mais em grego, que é a palavra upo, que quer dizer ainda. Então, eu não vou ainda. Então, quando eu olhei o texto grego usado por essa novela Bíblia Segunda, que é o texto de Cortelando, né? Desses manuscritos considerados os melhores, e comparado com o texto grego utilizado para fazer das nossas Bíblias mais antigas, você vê que tinha uma palavrinha de diferença aí que foi cortada nessa versão mais nova e que, para mim, faz uma diferença teológica imensa. Porque se você, a partir daí, você considera que Jesus tinha espaço na vida dele para um comportamento, um jogo de palavras que desse uma ideia de mentira, aí isso mexe na divindade dele, entendeu? Para mim, mexe em toda a estrutura. Então, é só um exemplo, né, de como um texto, uma pequena palavra, uma diferença entre os textos usados para as versões antigas e os novos, como faz uma diferença dramática. Eu gostei muito dessa experiência, gostei muito de ver. Então, graças a Deus, não sei muita coisa do grego, não, mas o pouquinho que a gente aprende na faculdade, se você é esforçado, você já começa a se virar e ir atrás das traduções do seu jeito. Você vai lá e você encontra, você pelo menos recebe as ferramentas para ir lá futucar você mesmo e descobrir, pelo menos saber manusear com as versões diferentes. Eu gostei demais disso, eu sou muito grata pelo pouquinho, mas que já me serviu. Sim, isso aí é fascinante. Eu me lembro que eu fiz um estudo, tem um texto de Romanos, eu não vou saber lembrar ele agora, mas ele é um texto de Paulo que eu achei muito interessante. O justo viverá pela fé. Romanos 3... Não é Romanos 3, eu achei muito interessante. É aquele texto que ele fala, Romanos 3, 28, deixa eu ver aqui. Que ele vai falar do pela fé, né? O justo viverá pela fé. Romanos 2, justificado pela fé. 2, o justo pela fé viverá, tá? Carecem a glória de Deus. Todos carecem. Sim. Todos carecem da glória de Deus. Sim. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. 22. É interessante que... no francês está aqui. O meu francês é horrível, tá, Alisson? Então me perdoe. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. É interessante que aqui a tradução em português e carecem da glória de Deus. É interessante na tradução Bíblia de Jerusalém em francês que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eu achei muito interessante a maneira como foi colocada essa palavra aqui.
Eu não sei como está na Luís II. Eu vi isso na versão em francês, eu falei, nossa, muito doido, né? E tem algumas expressões em francês que elas são diferentes em português, né? Eu não estudo muito a Bíblia em francês em si, mas os detalhes que eu vejo quando eu vou conferir, eu acho extremamente fascinante, né? Sim, sim. Não, é muito bom ver. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma. Eu queria era a Bíblia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha, a Bíblia, deixa eu ver, a Bíblia de 1700 é interessante também, viu? Deixa eu ver se eu acho. Essa é uma das mais tradicionais, antigas mesmo, de 1744. Eu estou com a versão dela aqui. E eu não posso pegar agora. Minha Bíblia é Osterwalder. A Luís II já é mais recente. Deixa eu ver nessa antiga aqui. Eu quero olhar nessa aqui, em francês, né, para ver como é que ele diz. Na Bíblia, Davi Martin. Qual é o texto de novo? Romanos. Romanos quanto? Romanos quanto? Você repete, por favor? Tá me Romanos ouvindo? 3, 21, 3. Estou te ouvindo. Tá bom. Romanos 3, 23. Okay. Agora Todos eu quero ver. pecaram e Romanos perecem. 3, 23 está assim. Peraí. Está. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption. 3, 23? Que é a Jesus Isso, Cristo. Romanos 3, 23. Não. Ou é 21, 21, 22 de 3. Ah, tá. Mais maintenant, la justice de Dieu est manifestée sans la loi, lui étant rendu témoignage par la loi et par les prophètes. Ah, 21, 22, 23, non. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tout et surtout ceux qui croient. Car ele... Não, não é esse verso, não. Pelo menos aqui não está, não. É aqui, ó, Romanos 3, 23. Ó, tous ont péché, sont privés de la, de la glória de Deus, né? E os homens, o pecado e os homens estão privados da glória de Deus. Seria essa a tradução em francês. Romanos 3, 23. Então, é porque eu tô, essa versão de 1714 deve ter bolido nos versos aqui. Porque não estou vendo, não. 23, não. Tous ont péché e sont privés, mas você pega uma tradução de 1700, no francês vai ser um pouco diferente das traduções modernas mesmo. Era isso que eu estava esperando. Né? Tá aqui, eu estou em Romanos 1, 2, 3, e aí vem os versos 23. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ok, sim. Então, tudo bem. Deixa eu pegar minha... Vou pegar minha Bíblia de estudo aqui, então. Aqui, deixa eu ver a outra. Eita. Eu vou pegar aqui essa, a versão mais moderna. E acabou de sair aqui, acho que tem 2 meses que saiu uma Bíblia de linguagem moderna, super badalada aí, viu? Pela sua cara, você não gostou muito, não. Eu nunca gosto. Mas interessante, né, de ver. Eu não gosto, não. Mas bem badalada, assim, bem festejada. Deixa eu ver, 23. Ixi, aqui agora sem meu óculos. Romanos 3, 21. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Isso. Pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés
comme tu as dit, né? Como você falou, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la Luís II aussi, de Bíblia de Estudo. Eu achei interessante isso aí, né? Eles colocam com a palavra aqui, a palavra grega, né, como privado, né? Privado. Então, nós, em português fala nós carecemos. Aqui não, fala que nós estamos privados, né? Quando eu li isso na versão em francês, eu falei, nossa, o bagulho é doido, o bagulho é doido, né? Uhum. Por isso que é interessante, no caso assim, que nem pessoas que têm acesso a outras línguas, como o inglês, o francês, existem traduções que elas traduzem dessa forma, né? Traduzir para o francês é de um jeito, traduzir para o português é de outro. Só que quando você faz a comparação, você fala, pô, cara, olha, interessante, né? No texto grego aqui, Romanos 3:23. Aqui, desculpe, aqui está assim também, na versão de 1744 está também. Car cadê? Ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Fala também o termo privar, né? São privados da glória de Deus. Não, é ótimo, assim, conhecer realmente outras línguas, já ler versões diferentes da Bíblia em outras línguas é interessante, realmente ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que no seu caso você gosta mais do inglês do que do francês, né? Não, depende. Aparentemente, Não, por exemplo, eu gosto da versão francesa de chamar Deus sempre do L'Éternel. Eu gosto muito desse título de Deus, da maneira como eles falam, né? L'Éternel, que é bem francesa mesmo. A gente não... Por exemplo, eu abri no interlinear majoritário. Eu abri no interlinear majoritário que a palavra esterontai, né? Esterontai vem do verbo esterel, né? Que significa privar, ter falta, né? E interessante que no texto grego fala privado. E nós traduzimos como carece, né? Quais são as outras opções aí? Privado, falta de... Fala... Aqui, deixa eu ver, 3:23. Tem falta, ter falta, estar privado e estão privados. Seria as três traduções que o interlinear majoritário traz. Sim. E nesse caso, aí tá aí, realmente é uma versão melhor, eu diria, né? Eu diria. Alguém me mandou um texto, com essa história do vírus aí, alguém me mandou um texto que eu queria ver, um texto que em português tinha tudo a ver, acho que é um texto de Isaías ou de Jeremias. Não, acho que é de Isaías. Quando Deus fala para o meu povo, não sei se você andou recebendo nas suas redes sociais, Deus falando para o povo entrar em suas casas e fechar as portas até que a praga passasse. Você viu isso? Sim. Você recebeu esse texto? Você não fez... Aqui tá rodando um monte. Isso aí. Agora eu fui usar esse texto para animar alguém aqui e não deu muito certo, porque a versão francesa não tem essa ênfase. Vou ver se eu acho ele aqui. Não tem? Não. Primeiro que fala, entra no teu quarto, até que passe, não fala da praga, não. É outra palavra. E aí tira um pouco do, como a gente fala, do thunder, né? Dessa interpretação contemporânea. Depois a gente pode olhar Gênesis 2:7, Alisson. Acho. Claro, peraí, deixa eu só achar o texto aqui. Vamos para o seu texto. Deixa só ele passar o texto que me deram, porque é Isaías 26:20. Você quer olhar aí? 26:20. Isaías 26:20. Eu vou abrir aqui na Bíblia de Jerusalém e você vai falando. Você está aí com a Jerusalém francesa, né? Isso, eu estou com a... Deixa eu abrir aqui meu Isaías. Novela Segunda, 26.
aqui Eu. o 20. Aí você tem ela em português. Eu vou ler em português aqui, uma versão que eu não sei o que é, a versão do WhatsApp aqui que alguém me botou. Isaías 26, 20. Vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isso, bom, mas é o verso 26, 20. Como é que está aí na sua Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém em francês está exatamente como você leu, né? Ó, va non entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi, cache-toi en tout petit instant, jusqu'à ce que passe la pharo, car voici Yahvé qui sort de mur. Seria algo assim, de menu. Seria isso, é basicamente isso. Mas a palavra trocou no verso 20, em vez de falar explicitamente a palavra praga, né? Aqui fala furor. Furor, né? Furor, Né? Serve, é aplicável, é tudo direitinho, mas a palavra praga para nós, assim, fica mais chocante, né? Isso, porque praga para nós é praga relacionada com doença. Furor está relacionado com fúria, né? Com raiva. O furor da minha esposa, o furor do patrão. Ele está bravo, não quer dizer que está jogando uma praga. Interessante. Muda um pouco a da coisa. Uhum. Um outro detalhe na versão também que eu achei muito legal é Jesus, né? Que fala assim, ó, alors il y avait Dieu modelar l'homme avec de la glace du sang, insufla dans nariz un homme divin entre vivant. Aqui fala que Deus modelou o homem do glaze do sol, né? Glaze quer dizer, não quer dizer pó, né? Quer dizer barro, né? Sim. Como é que fala aqui? Peraí, Gênesis quanto? Gênesis 2:7. Peraí. Deixa eu abrir aqui minha coisa aqui. Peraí. Minha novela segunda. 2:7. Então, sem os óculos, vamos ver. Et au Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, façonna l'homme de la poussière de la terre. Como é que está o seu? Modelar, em vez de estar alors il y avait Dieu modelar, isso. L'homme avec de la glace du sol. Tá. Aqui está la poussière de la terre mesmo, como a nossa versão em português. Poussière é a poeira, né? Da terra. Glacier é poeira? Poeira, pô. Poeira, pô. Eu achei que era barro, eu tô feio assim. Deixa eu ver aqui. Poussière, a gente fala muito assim, na linguagem mais moderna, poussière, quando você vai limpar a casa, você tira a poeira, fala assim, é poussière. Tá. No seu tá poussière, mas aqui tá glace, do solo. Como é que escreve isso aí? Como é que essa palavra? Glaise. Glai, glass. SG, como é? Isso. Glaise. Glass. ST? Não. Ó. SE. Glaze. Essa palavra tá aí. Isso. Vocabulário, por exemplo, para mim, eu não conheço essa palavra. Deixa eu como eu já sabia desse normal risco, francês. Uhum. Isso, como eu já corri esse risco, eu já vim procurar aqui. Liz, argila, barro. Na versão da Bíblia de Jerusalém tá argila, barro. Né? Então, quando eu achei interessante essa tradução aqui também, tudo estudando lição da escola sabatina, eu estudo lição em português. Aí, quando é o texto hebraico, alguma coisa assim, eu dou uma olhada eu dou uma olhada em outras versões, como a King James ou a Bíblia de Jerusalém em francês. Sim. Quando é Novo Testamento, eu já olho o negócio no grego mesmo, né? Então, mas eu achei muito interessante essa abordagem, né? Porque fala, o homem foi formado do pó da terra.
mas pó não tem liga. Agora, o homem foi formado do barro da terra, ou da argila, né? Aí você tem a liga, né? Nós temos liga, né? Se cortar, liga de novo, né? Então, eu achei muito interessante essa aplicação dentro da língua francesa, né? E aqui, Então, olha, essa versão de 744 fala de poudre. Então, já é uma terceira palavra em francês. Então, poussière, pó, poussière, poudre e glace, né? uhum, Engraçado, poussière, se você fala com um francês moderno, usa esse termo do poussière, ele vai pensar em poeira mesmo, aquelas partículas fininhas que ficam voando. Se você falar em poudre, você vai pensar em pó mesmo, que são partículas mais finas, mas que não tem liga, como você está falando. E se a gente usar isso. a argila, aí você tem essa liga que você está falando aí, mais consistência. Essa capacidade, a gente consegue visualizar melhor essa imagem do modelar, né? É, Interessante. são Isso é detalhes, né? verdade. Tradução Agora, é uma interpretação, não é verdade? Você concorda ou não? Toda tradução. concordo, toda tradução é uma interpretação. Você pega na grande parte das traduções em português, 6 versus 5, na Almeida atualizada, traduzido errado. A Almeida atualizada, segunda edição, a terceira edição já corrigiu, a de 2017, mas Jó 26, verso 5, Hebreus 9, verso 12. Você pega vários outros textos, você pega um texto de 2 Pedro 2:9, tem problemas de tradução, né? Você tem problemas de tradução ali. E quando você vai no grego, você vai em outras traduções, está corretíssimo, né? Interessante que a Bíblia de Jerusalém, em português, ela contém alguns erros a mais do que a versão em francês. Eu acho muito interessante isso. Mas, Alisson, eu queria fazer mais uma pergunta para você. O que você acha difícil? O que foi difícil para você no aprender francês e no aprender inglês? Qual que você achou mais difícil? E qual que é a dificuldade de cada língua? O que você fala? Francês, inglês e eu acho que um pouco de espanhol, né? Pelo menos ler espanhol, acho que você lê. Sim, sim, eu cheguei a aprender espanhol, mas no tempo que eu passei em Nova York, eu tentei usar o espanhol que eu usei, que eu aprendi, mas é um espanhol diferente. A minha vizinhança toda era dominicana e o espanhol que eu aprendi foi espanhol peruano. A articulação é diferente, é tudo diferente. Então eles não conseguiram me entender, eu deixei para lá o espanhol e esqueci. Mas não, claro que dá para ler. Então, o que é mais difícil, o francês ou o inglês? É isso que você falou? Na sua opinião, qual que é a dificuldade de cada língua? Eu, por exemplo, o francês, para mim, eu acho ele muito mais bonito e muito mais fácil de ler do que o inglês. Só que o inglês é a língua mais acadêmica, né? Então, para determinados assuntos, eu tenho que ir para outros assuntos como linguística, a própria tradução de grego, às vezes, e o próprio latim, o francês para mim é muito melhor. Então, assim, eu acho o francês muito mais fácil, só que o francês, para mim, pronunciar, ele é muito difícil, né? Esse negócio de A, U, C, E, glisse, né? Você escreve moi e fala moá, escreve toi e fala toá, jesque, mas é muito bonito. Não O jeito de pronuncia o falar é R bonito, no mas final, né? isso, esse lenga-lenga todo. É isso que eu acho. O que você acha entre o inglês? Qual que é a dificuldade do inglês e qual que é a dificuldade do francês para você, para uma brasileira que fala essas duas línguas? Eu sou meio suspeito de falar. Porque eu comecei com inglês primeiro, né? Uhum. Eu posso comentar o que eu vi. O que eu vi, por exemplo, comecei com inglês primeiro e comecei com inglês para ler. Porque eu estava na faculdade, a maioria dos livros, na faculdade de música, os melhores livros eram todos em inglês. Então, eu não me interessava muito em falar. Mas, claro, tem muita vantagem. A gramática inglesa é super fácil de aprender, rapidinho, né? Claro, a pronúncia pega um pouquinho, porque a gente também tem uns sons lá que a gente não consegue falar direito, né? Alguns sons que a gente não consegue fazer direito mesmo, não é natural para a gente do Brasil. Já a língua francesa, tem a parte fonética, ela é bem mais próxima da gente, né? A gente tem
A parte de ouvir, né, da música da língua é muito mais perto da nossa. Apesar de ter esses pequenos sons que a gente não consegue, eu não consigo reproduzir a diferença. Meus filhos já falam, mas eu não, as vogais, as outras opções de vogais. A gente tem A, I, O, U, é só isso. Então, entre o I e o L, tem outras coisas acontecendo ali que tem que saber, eu nunca consigo. Em termos da fonética, é mais próximo, mas tem essas pequenas particularidades. Agora, gramaticamente, para fazer tradução, principalmente para fazer tradução do grego e de outras línguas, eu tenho que saber a terminologia da gramatical, para dizer. Algumas coisas eu não consigo. É porque eu ainda não aprendi a regra, como eu não uso, meus filhos agora estão no equivalente, no final do primário, estão começando a aprender a maneira de perguntar, por exemplo, as inversões que fazem entre a posição do verbo e do sujeito. Est-ce que on peut faire ça? Ou ça, ok, quando a gente coloca est-ce que, a gente bota o verbo primeiro. Est-ce que on peut? Podemos nós. Mas quando eles começam a colocar no meio o verbo no meio do sujeito, quando fala peux-tu faire? Não, nesse não. É quando você tem eu tenho que arranjar melhor um exemplo. Queria pegar um exercício que meus filhos me mostraram hoje. Que é invertendo a posição do sujeito, do verbo, coisas que a gente não usa em português. E aí, na hora de fazer uma tradução, por exemplo, pega do grego, você tem que pensar essas coisas que você não está habituado a utilizar essas estruturas gramaticais, aí dá uma dor de cabeça. Então, é difícil. Eu gosto do inglês porque eu já tenho muito mais tempo. E tanto que quando eu ouço um inglês americano aqui no campus, tem muito americano, inglês de outros países. Eu não gosto muito, mas quando eu ouço eu sou americana também, então eu sou suspeito para falar. Quando eu ouço o inglês americano, para mim é uma música, chega a me dar uma paz de espírito. Eu então particularmente... eu gosto muito. Pode ser. Né? Então eu tenho já familiaridade com. Então eu realmente não sou muito indicada para falar. Eu sei que quando eu ia para os cursos de francês com alunos americanos e português e brasileiros, por exemplo, os brasileiros se sobressaíam muito mais na pronúncia, né? Por causa dos sons que são mais parecidos. E os americanos sofrem para falar francês mais do que a gente. Você até me surpreende, porque você tá falando que você tem algumas dificuldades, né, de falar, mas é bem próximo da gente. Talvez você trabalhar só um pouquinho na questão fonética, aí você mata de letra. Perfeito. Entendi. Aqui, me perdoe ter cortado o seu raciocínio. Por exemplo, tem uma cantora da nossa igreja, da Igreja Adventista, que ela é australiana. Me fugiu o nome dela. Deixa eu perguntar para minha esposa. Ô Maria, qual que é o nome daquela cantora australiana? Melissa Otto. A minha esposa, ela escuta Melissa Otto, e a gente escuta Melissa Otto. E o inglês dela, ela cantando, o inglês dela é totalmente diferente. Tipo, você ouve cada palavra, cada letra que ela fala, cada palavra você entende perfeitamente. E olha que eu cresci escutando rock, né? Metallica, Nirvana e tipo, quase que não. O inglês australiano da Melissa Otto, por exemplo, eu entendo cada palavra. Tem essa diferença, né? Agora, você conseguir entender o francês, o inglês americano, não gostar de outro inglês, eu já não sei, né? Eu não morei lá, né? Não, a diferença é dramática. Os australianos falando, parece um inglês mal falado, mas é porque eu não tenho, né? É diferente. Mas, por exemplo,
Aqui na França, Ó, todo mundo fala um pouco de francês, né? Ou, perdão, de inglês. Então, até eu estou perdendo meu sotaque americano, assim, do inglês americano, estou perdendo um pouco por causa de tentar falar um inglês que eles entendam melhor, eu tenho que falar com uma pronúncia grosseira. E aí eu estou porque perdendo eu, um pouco, eu, mas... eu tenho, Hum, eu tenho um sim. amigo que ele mora em Nova Jersey, né, New Jersey. E um dia ele foi falar o nome de uma cidade. Ele falou o nome da cidade Newark. Newark. Eu falei, Newark? Newark? Tá. Eu fui pisar na internet para Newark, que é a cidade de Newark. Mas ele estava falando da palavra Newark. Você escreve Newark, mas quando fala é Newark, tudo junto assim. Eu falei, cara... Ele é de Nova Jersey, né? New Jersey. Isso. Eles também têm uns acentos bem de lá, né? O jeito de falar coffee. Não, coffee são eles falam mais assim, ó. Pessoal de Nova Jersey. A Newark. Mas, ó, repare, eu atrapalhava muito a palavra. Tem uma cidade perto de Nova York que é Newark. E sempre que me falavam dessa cidade, eu achava que era alguém falando com uma pronúncia diferente. Mas não, é uma cidade diferente. Newark. É vizinha de New York. Mas alguém pode falar New York mesmo, é verdade. É verdade, é isso aí. Ele falava Newark, ó, tem uma cidade lá que ele trabalha de Uber, né? Quando ele não está trabalhando na construção civil, ele trabalha de Uber. Ó, tem uma cidade lá que o negócio é tenso, que é Newark. Eu falei, Newark? Uhum. Ele falava mais ou menos do jeito que você fala, Newark. Eu falei, mas não é New York? Não é não, é Newark. Aí eu fui procurar Newark e não achei. Ele falou, não, você procura por Newark. Só que você fala tudo junto. Eu falei, meu Deus, cara, o inglês falado eu acho muito tenso. Eu acho tenso. Eu acho melhor o inglês dos australianos, né? Ah, bom. Daí realmente tem um R mais seco, né? Mas você tem o seu R aí da sua. Você é acostumado a falar com R enrolado, rei. Deveria ser fácil para você falar work. E, e entre Porta. Colônias, isso. E entre Colônias e Paris, tem diferença no francês? Porque minha esposa, ela morou na cidade do Max Weber, não foi do Max Weber, ela morou na cidade... O nome da cidade que você morou? A cidade que você morou na França? Montpellier. A Maria morou em Montpellier, ela falou que ela chegou lá na França, todo mundo entendeu ela. Quando ela chegou em Montpellier, ela não entendia ninguém. Aí, quando ela voltou para a França, voltou para Paris para pegar o avião e voltar para o Brasil, ninguém entendia ela porque ela já estava com o sotaque de Montpellier. Colônias tem esse negócio também, o francês do pessoal de Colônias é diferente do francês de Paris? Paris? Olha, eu não senti diferença. Eu não senti diferença, não. Que tem, mas não consegui. Não sei o pessoal de Montpellier, não sei. Eu conheci uma moça que mora em Montpellier, não senti diferença, não. Agora, aqui no campus, você tem muitos, a maioria dos alunos, vamos dizer assim, esmagadora, é do pessoal francês que vem das Antilhas, vem de Guadalupe, Martinica. O francês deles é a que vem do Tahiti, do Tahiti, tem um grupo grande aqui da Malgache, né? Malgache é o que é Madagascar, né? Sei lá. Não sei. E não consigo entender o francês deles. É uma loucura, aí é bem diferente mesmo. Bem Mas diferente. aí, Eu sofro mas aqui aí, com os meus colegas que falam mas aí isso. Mas das aí você já está Antillas, falando não de um entendo, não. francês africanizado, né? O francês do Haiti, do Tahiti, do Madagascar, Antilhas, já é um francês com sotaque, com dialeto. É igual o português. Você pega um angolano e um moçambicano falando, não entendo quase nada. E é português, né? Agora, para a gente, por exemplo, meu marido é francês de Tours, de Paris, ele entende de tudo que eles falam. Eu fico, uau! Para ele não é difícil entender. Estou dizendo, a gente fica na desvantagem, né? Que a gente veio de fora, acostumado com um acento. Mas
a impressão que fica para mim é que eles falam francês mal falado. Mas se eu converso com meu marido, que é francês, né, de Tours, de Paris, ele diz, não, eu tenho um francês bom, com acento, mas para ele não faz diferença. Não prejudica, ele entende perfeitamente. Isso que eu acho interessante. Já para mim, eu não entendo nada. A estrutura gramatical, eu não percebo nada. Mas imagina o teu marido, que acostumou com o seu português, né? O seu português é um português lá de Salvador. Aí ele vai ouvir eu falando que você fala mais tranquila, mais devagar. Aí pega eu falando que eu falo igual uma matraca, uma metralhadora. Ele não vai entender. Você me entende, mas ele não vai entender. Então, a questão do sotaque é muito doido. É muito doido. Era bom fazer esse teste para ver se ele percebe muita nuance entre o seu português e o meu. Eu sei com certeza que ele sofre horrores para conversar com os portugueses. Aí ele Não, fica... Até eu sou. Até a gente, né? Ele sofre muito. Não entende, não. Ele fica mesmo... Então, deve ser a comparação exata do que eu sinto quando eu vejo os malgaches falando, né? Que eu não entendo nada. Faz uma pergunta na sala, eu não entendo nada. Falando nisso, o seu marido ele fala alguns idiomas também, né? Ele é francês, fala inglês, fala português, que ele já falou português comigo. Quais são os outros idiomas que ele domina também além desses? Ele está falando bem pra caramba o português, está corrigindo os meninos na gramática. Ele corrige mais do que porque eu deixo rolar. E ele está pegando firme, porque os meninos já estão com 9 anos, os menores, e estão falando ainda uns errinhos bestas em português. Então, ele fala também alemão, italiano, deixa eu ver, inglês, português, italiano, alemão. É isso mesmo. E são 5 línguas. Eu estou tentando convencer ele a estudar grego, né? O grego... Não, eu acho que ele faria muito bem. E ele disse, ele acha que faria também, só que é tempo para estudar. Eu estou Falando tentando nisso, convencer. quando tempo para a gente fazer uma live, eu e ele, a gente trocar uma ideia, né, sobre essa questão de línguas poliglotas, né? Eu acho que seria muito enriquecedor. Certo, a gente pode marcar com ele. Eu acho que ele falaria com prazer. Ô, Alisson, já faz 57 minutos que eu estou torrando sua paciência. Aqui já é 10h07. Que horas são aí? Ixi, deixa eu olhar agora. E eu estou tentando dormir cedo. Aqui são 2 horas da manhã, 2 horas e 7 minutos. Me perdoe. Não, se a gente não fizer agora, a gente não faz nunca essa live, né, não? Já estava devendo. Agora, acho que qual que seria a minha última pergunta para você? Qual seria a sua última mensagem dessa conversa que a gente tem aqui sobre teologia, sobre línguas, sobre tudo? O que você diria aqui para o pessoal do meu canal aqui? Qual que é a dica para estudar inglês ou francês, ou seja lá o que for? Uma dica, uma coisa que me ajudou muito quando eu estava no Brasil ainda, a deslanchar o inglês falado, porque eu não queria falar, foi fazer uma amizade com alguém que gostava de línguas também. Eu tinha um colega na faculdade de música, que ele era bem mais avançado do que eu, e ele me deu uma boa mão, viu, para desenvolver minha fala. Porque a gente fica com vergonha, né, de falar e falar feio, falar torto, mas era um amigo de confiança e a gente praticou muito. Então, se você que está com dificuldade de falar uma outra língua, se você conseguir encontrar um buddy, né, um amigo, alguém, uma amiga, que você possa falar tranquilamente, exercitar, que é importante mesmo. É importante. Essa pessoa te dá uma motivação para você se expressar verbalmente, é importante. Agora, quanto à teologia, é maravilhoso esse curso. É uma bênção, uma oportunidade de fazer isso, de gastar tempo com isso. E ter tempo para gastar com isso é um privilégio. Mas que eu acho que todo mundo deve embarcar um pouco nisso aí. Né? Eu não creio nessa coisa, os leigos, os teólogos, não. A palavra de Deus é para todo mundo. E todo mundo, eu acho que deve se jogar de cabeça e mergulhar no mais profundo que conseguir, dentro de suas condições. Pega um dicionáriozinho,
Hoje em dia não é difícil encontrar um interlinear. Pronto, eu aconselharia ter um interlinear grego e um em hebraico, para abrir um pouquinho a cabeça. E também ler a Bíblia em inglês, por exemplo, em uma outra língua que você já esteja aprendendo. E a gente tem uma noção da elasticidade. É muito bom para abrir a cabeça e pensar na riqueza da diversidade da palavra de Deus. Então, eu aconselharia sim. Né? Não custa muito, pode pegar na internet também, né? Muita coisa pela internet de graça agora. É isso aí. Mas vamos Alisson, fazer muito outra live. obrigado. A gente pode pegar um outro tema, assim, mais preparar uma coisa melhor e a gente fazer um jogo de bola para lá e para cá, realmente deixar os livros já abertinhos e ver alguns exemplos interessantes de comparações de textos. Muito legal. Pode ser. O único problema é o nosso fuso horário, né? E a sua vida corrida, né? 4 filhos, marido, e ainda o estudo da faculdade é tenso, né? Perguntinha, quando é que você começa seu mestrado? Você está no terceiro ano de teologia? São 4. Teoricamente, assim, estou no terceiro ano, Anos? Como é? começaria o ano que vem. Da hora, da hora. Imagina aí, a Alisson com 4 filhos, 2 mestrados, discursando no meu canal aqui. Vai ser muito da hora. Alisson, eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar para uma próxima live. Muito obrigado aí por ter dedicado seu tempo. Você está até de madrugada aí. Então, muito obrigado mesmo, meu amigo. E Deus maior abençoe. prazer. Deus abençoe vocês também. Um grande prazer. É sempre gostoso falar, trocar experiência e falar da palavra de Deus. Tá certo. Vou finalizar agora.